Dani, você acha que você tem 12 partidos contemplados em ministérios? Durante o governo Bolsonaro tinham 23 pastas, 17 partidos e 6 secretarias. Nós estamos caminhando para o 38º partido e também parece que estão já pensando em acomodar o Márcio França numa salinha ali ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, chamando essa salinha de ministério. Você acha que com toda esse apetite do governo para pagar a emenda parlamentar, para abrir mão de ministérios, mesmo com o déficit batendo 80 bilhões de reais, você acha que vai ter força para essa CPI politicamente caminhar? Olha, Capês, foi falado aqui essa questão da distribuição dos ministérios, dos cargos, aliás, né? Mas, segundo algumas notícias, até vai entrar em pauta aqui para discutir isso mais profundamente, esses partidos estão falando que eles continuam de forma independente. Aliás, e se assim não o fizerem, por exemplo, o partido do nosso governador Tarcísio, o que se espera a sua base eleitoral é que este finalmente tome uma atitude firme de se retirar do partido. Não é? Porque senão o que está mostrando que é mais um que vai entrar no jogo. É claro, aquela foto que o Márcio França colocou ali é justamente para queimar o próprio Tarcísio, né? Que esse é o objetivo. Não, o Márcio foi muito... eu discordo, Dani. Vou passar a palavra para o Diego, mas só uma coisa interessante que a Dani falou, para o nosso espectador não ficar ali voando. O Márcio França... Ele é uma pessoa muito irônica, muito esperta, muito inteligente, político com experiência. Ele falou, meu consolo é que agora o governador Tarcísio entrou no governo. Ele deu uma paulada no presidente Lula. Não, 50 mensagens subliminares em um... Não foi com luva de pelica, né? Foi com luva de boxe. Agora, Diego, eu vi que você estava incomodado quando a Dani estava falando. Talvez, quero saber se é esse o teu raciocínio. O fato de você entregar o ministério para um deputado de um partido, não quer dizer que você entregou para o partido. Exatamente. Isso vai dar ciumeira de quem não foi contemplado. Outra coisa, os outros deputados do partido vão falar, pera um pouquinho, eu quero indicar gente para o cargo aí. Exato. Quero participar. Quem ficar de fora vai ficar com mais raiva do que se não tivesse entregue o partido. Então, como é que é essa operação? Eu já vi, por exemplo, o presidente do PP, o Ciro Nogueira, dizendo... Agora o André Fufuca não participa mais das decisões da cúpula do partido. O caso do Ciro Nogueira é um pouco peculiar. Vamos lá, então. Eu acho que ele tá mandando um recado pro eleitorado, mas ele não está sendo assim, não está sendo um recado muito genuíno. Porque se fosse mesmo a posição de oposição do Ciro Nogueira, ele, como presidente do partido, poderia providenciar a expulsão de um... Não é um recado José Genuíno, você está falando? Pode ser também. Mas o meu grande incômodo é realmente no que você falou, Capês. Quando você entrega um ministério para um partido, você não está entregando, na verdade, um partido, você está entregando para um político, para um cacique partidário ou para um deputado popular ali que transita, que conversa mais com os colegas. Mas tem influência, né? Não necessariamente você está trazendo um bloco homogêneo de parlamentares para votar junto. Mas, Diego, é o que o Nelson colocou agora, né, Nelson? A questão é a seguinte, me parece quando republicanos e o PP, na CPI do MST, que é o que nós estamos discutindo, ameaçaram fazer alguns requerimentos, parece que começou a aparecer, os ministérios começaram a aparecer, os aliados começaram a ser desalojados. Ô, Ana Mozart, raspa logo daí. E agora me parece mais, hein? Além do Ministério do Esporte, o PP está querendo as secretarias do Ministério da Assistência Social. Fica mal pro PT entregar ao Ministério, porque é a sua principal plataforma de programa. Entrega, então, o que está embaixo do Ministério. Sim. Quer dizer, com relação aos republicanos, vão pegar um ministério importantíssimo, portos e aeroportos. Você acha que a CPI do MST foi um recadinho para o presidente? E que medo é esse? É teste o tempo todo, Capês. Em todo momento, todo mundo está sendo testado. Os partidos sendo testados se de fato vão dar a contraprestação necessária em troca dos ministérios. É o governo sendo testado se vai garantir não só o ministério, mas também alguma estatal, alguma outra coisinha ali para ficar todo mundo em pé de igualdade, né? Porque o Republicanos ficou com o Ministério de Portos e Aeroportos e a FUNASA. E o PP vai ficar com o Ministério dos Esportes e que alguma outra coisa estava em discussão, a Caixa Federal. O que você está falando está escrito aí, né? Parlamentar
parlamentares veem efeito nulo com reforma. Nelson Kobayashi. Mas eu acho que não é nulo, não. Não necessariamente vai garantir o apoio em bloco do partido inteiro, mas é claro que vai influenciar na votação no Congresso. O que o governo espera, as pessoas têm dito, é algo em torno de 380 votos com segurança. Dá para aprovar aí uma proposta de emenda à Constituição com 380 votos. Olha, Nicoli, bater 300... Quantos votos você falou? 380. Bater 380 votos numa casa que tem 513 deputados, 12 bilhões só não segura. Por isso que o orçamento para o ano que vem já está falando em 37 bilhões de reais de dinheiro público para emendas parlamentares. E já se fala em chegar a 40 ministérios, nem se for algumas salinhas acomodadas dentro de outros ministérios. Ei, Nicoli, será que o efeito vai ter algum efeito, como falou o Nelson Kobayashi? Ou será que chega a 380? Haja dinheiro, hein? A questão é que esses apoios, eles têm validade, né? Ou seja, quanto menos o governo ceder ao longo do mandato, menos apoio dentro do Congresso, né? Então é uma chantagem, literalmente, né? E outra coisa que é importante discutir aqui é que uma coisa é que os partidos dizem para a opinião pública, né? Então a gente vê as lideranças do PP, republicanos, dizendo que são independentes, mas outra coisa que acontece atrás das cortinas desse palco, né? Ou seja, as negociações, e claro que o que o eleitor menos gostaria de ver do seu partido, do candidato eleito, é vê-lo apoiando outro partido que ele foi contra, né? No caso do PT. Então, de fato, o centrão, né, esses partidos que formam o centro, são partidos que agem conforme interesses. Não importa se é esquerda, se é direita, se é Jesus ou o diabo na presidência. O que importa não é ser o governo, mas é estar no governo, né? Essa é a marca desses partidos. Então, por isso mesmo que eles sofrem de um problema de identidade política, né? Então, ora estavam abraçados com Bolsonaro, na última gestão, e agora migram para outras visões de mundo. Mas isso mostra que o foco, né, Você acha, Nicoli, que vai precisar fazer mais reforma ministerial? Porque, olha só, apesar de assumir ministério no governo, com Silvio Costa Filho no comando da pasta de portos e aeroportos, no lugar do aliado de primeira hora, Márcio França, escanteado pela conveniência política, a direção nacional do Republicanos emitiu nota. Opa, vamos ver agora então se valeu a pena ou não dar o Ministério Estratégico de Portos e Aeroportos para o Republicanos. Nessa nota, o Republicanos afirma que seguirá atuando de forma independente e não apoiará a gestão petista. Espera um pouquinho, vocês estão dando um ministério, estão desalojando o Márcio França, que trouxe o Geraldo Alckmin, e ao trazer o Geraldo Alckmin, trouxe o centro para a campanha petista, numa campanha que o Lula ganhou por 1 milhão de votos de diferença e, pasmem, com muita gente não querendo votar nem nele nem no Bolsonaro. Imagine se ele perdesse os votos do centro. Márcio França, obrigado, foi muito bom enquanto durou, você nos ajudou, agora fica com o ministério irrelevante numa salinha ao lado do vice-governador, do vice-presidente Geraldo Alckmin. E vamos dar isso para os republicanos. Bom, o republicano diz que seguirá oposição ao governo petista. E de acordo com o site O Antagonista, líderes partidários apontam que o efeito da entrada de Silvio Costa Filho e André Fufuca na esplanada deve ser praticamente nulo. Eu só acredito porque estou narrando, como diz um locutor esportivo. A avaliação é de que ambos não conseguem representar a unidade partidária de suas respectivas siglas. Eu já fui presidente da Assembleia Legislativa, a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Além disso, a reforma ministerial não necessariamente será garantia de votos. Nelson Kobayashi, não necessariamente será a garantia de votos no Congresso por parte de PP e republicanos. Bom, isso depois de conseguir os ministérios, eles estão falando. Primeiro conseguiram. Exatamente. Isso porque nem todos os parlamentares desses partidos... mas o que nós estamos falando aqui... Por isso que nem todos os parlamentares desses partidos se sentiram contemplados com o novo desenho. Não foi o que estamos falando, Diego? Exatamente. Há também insatisfação, por outro lado. Então, republicanos, PP,
Tamo junto, hein? Não estamos junto, estamos só com o Ministério. Mas gerou insatisfação em quem estava junto, que é o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e do até então ministro de Portos e Aeroportos, desalojado, Márcio França. Então, insatisfação no PSB com o destino de Márcio França, que foi, eu gostei da expressão, muito educada, realocado dentro do governo. Parabéns ao pessoal da edição, educação sempre é importante. Foi realocado. E a forma como Ana Moser foi demitida do esporte foi mal vista por integrantes do próprio Palácio do Planalto. Então, Nelson Kobayashi está saindo caro e ineficaz. Será que pelo menos valeu a pena para dar uma acalmada na CPI do MST? Já valeu? Também, mas assim, eu acredito que faça parte do jogo para o PP e para os republicanos passar essa mensagem para a base, para os aliados, aqui em São Paulo, para os apoiadores do Tarcísio, por exemplo, para aqueles que lembram do Ciro Nogueira como ministro do Bolsonaro, tá dando uma acalmada na turma destes partidos, PP e republicanos, que ficou insatisfeita com a entrada no governo. Mas a gente só vai ver se isso é verdade quando entrar um projeto importante na pauta de votação no Congresso, na Câmara. Aí vai ser a prova real, Capês. Eu acho que a prova real, eu vou perguntar para você e para o Diego, será que a hora que entrar um projeto importante ou a hora que entrar um projeto polêmico? Aí que eu quero ver se polêmico, exato. Pode ser importante, mas não polêmico. Com certeza essa vai ser a prova. Eu quero ver vamos ver. Agora eu vou botar... Vou pautar da fake news. Não, o fim da autonomia do Banco Central. Isso. Eu quero agora o PL da fake news. Vai ser considerada fake news qualquer crítica ao governo. Você acha que tem força para aprovar isso com os ministérios? Aí vai precisar de 100 ministérios. Isso é futurologia, nós vamos ver quando essas questões forem colocadas. E se arrumar, por exemplo, 513 mas eu acho que esses recados... Um para cada deputado. Aí eu acho que o Lula pode governar. Aí vai existir democracia. Então, olha pronto. só. Mas eu acho que tem outro elemento, viu, Koba, que a gente está desconsiderando nessa análise, que são as eleições municipais do ano que vem. Nós vamos lembrar que nos diretórios municipais existem vida própria, existe vida própria e existem regionalidades que influenciam muito também as questões partidárias. Então, mandar esse recado para o eleitorado de que, olha, nós não estamos aí... Como dizia o ex-presidente, né? Não estamos num namoro aí bem... Sabe o que é isso? O Nelson não concordou já, que divide a tela aí que vai dar pau. A questão é a seguinte, Diegão, a questão é a seguinte, tem gente que casa de papel passado, meu amigo, sai com aliança no dedo, de mão dada. Tem gente que namora escondido e depois não dá nem a mão na praça pública. O caso do PP com o governo. O caso mas eu acho que isso... Namorinho escondido. Não sai de mão dada. Não sai de mão dada. Deixa eu ouvir a Dani, então. Não sai de mão dada. Só concluir. Isso é só para viabilizar a formação de chapas para as prefeituras no ano que vem entre membros do Republicanos, do PP, com o bolsonarismo, como é o caso aqui de São Paulo, que o Republicanos tem como principal liderança o governador Tarcísio, ligado à ala do Bolsonaro. Só para colocar um pouco de pimenta no teu comentário, eu lembro que quando o ministro Fernando Haddad saiu candidato a prefeito de São Paulo, foi 2012, o Lula pegou ele no braço e foi visitar o Paulo Maluf, na casa do Maluf, para pedir apoio do Maluf ao Haddad. Sim. E foi pedido que ali fosse uma reunião secreta. Namoro escondido. Namoro escondido. O Maluf, que não é inexperiente, eu costumo dizer o seguinte, eu já vi até o crente ficar descrente. Eu nunca vi o experiente ficar inexperiente. Exatamente. O Maluf recebeu quietinho. Quando estão saindo pela garagem, levanta a porta. Tem um batalhão de repórteres fotografando e o Haddad não sabia onde se esconder. Você concorda com a tese do Diego e do Nelson que o PP e os republicanos querem namorar escondidinho? Olha, Capês, sabe qual foi a minha grande surpresa nessa notícia? Foi falar que a gente tem oposição. Tá? Essa é a grande... Ora, nós vamos continuar como oposição? Que oposição? Se vocês estão falando que já existe oposição, me desculpem, mas essa oposição, ela está muito mal feita e incompetente. Porque, efetivamente, nós não temos oposição nesse país. Então, o que está acontecendo é só mais do mesmo, é só mais negociatas. Não é que nós vamos continuar como oposição, porque se nós estivéssemos mesmo com uma oposição consolidada e séria no Congresso, diversas das arbitrariedades que estão acontecendo hoje no país não estariam acontecendo.
Mas oposição séria, Dani, aí tem uma questão também. Você fazer oposição, você pode fazer oposição dentro do jogo político. O caso do Tarcísio, por exemplo, você disse há alguns minutos que ele deveria sair do Republicanos. Eu discordo disso. Eu acho que ele deve ficar no Republicanos justamente por quê? Porque a massa, em geral, não está ligada a essas alianças políticas. E porque nós não temos uma população que está educada e nem acompanhando mas a questão é um detalhe. Se o governo Lula está oferecendo para o Tarcísio uma arma para ele jogar, para que ele cresça eleitoralmente para o próximo processo eleitoral, ele deve aproveitar isso. No caso, tem o Porto de Santos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que vai estar no ministério que o Republicanos vai assumir, e uma das maiores obras do PAC, que é o túnel Santos-Guarujá, está debaixo desse guarda-chuva. E o Tarcísio precisa capitalizar com isso. E você falou uma coisa, eu quero colocar em discussão, o túnel Santos-Guarujá, o presidente do Porto de Santos, que é o Anderson Pomini, advogado que nós conhecemos, foi secretário de Justiça do município, está fazendo um trabalho sério e profissional. Sem dúvida. Ele está elaborando o estudo econômico e jurídico do Porto e corre o risco de ser interrompido. E ambiental, viu? Também ambiental. Então, que diminuiria há um risco enorme aí. Então, o que eu estou falando é o seguinte, se o Republicanos, que vai abocanhar esse partido, provavelmente atrapalhar o desenvolvimento do projeto, que é um projeto estratégico. Exatamente. E mais, tirar o Márcio França do projeto, que é o sonho dele, porque a base dele toda está em São Vicente, na Baixada. Desalojar o Márcio França da sua base territorial. Já desestruturou. Tirar da boca dele aquele docinho que ele perseguiu a vida toda e ele iria inaugurar como ministro o túnel. Alojá-lo numa sala ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, chamando aquela sala de ministério. E, além disso, Republicanos, Dani, está falando que não está satisfeito? Eu acho que aí por isso que haja... então, vamos pagar quantos? 200 bilhões de reais? Por isso que eu acho que o Tarcísio ganha um pouco nessa entrada do governo, porque já ia entrar de qualquer jeito. Então ele tem a opção de entrar e ele sair do Republicanos e ficar sem nenhum partido, porque não tem para onde ir também. Ou ele tirar algum proveito disso, que é o quê? Justamente o fato do Ministério dos Portos e Aeroportos ser entregue ao partido dele, ao Partido Republicanos, e ele, daqui a pouco, também alguém muito interessado nesse túnel, já queria, inclusive quando era ministro da Infraestrutura, poder chamar essa obra de sua, quando essa obra acabar. Então ele tem como tirar algum proveito, que é ser pai do túnel Santos-Guarujá. E o Márcio França fica azedo com essa ideia que era justamente a prioridade total do Ministério de Portos e Aeroportos. Lembrando que o Márcio França é a principal obra do PAC 3. Eu vejo isso como uma visão mais inocente da situação, porque é quase como você entregar uma arma com uma bala, e é uma só, não é? E ele vai apontar para a própria cabeça, porque ao final o que nós precisamos são de lideranças. Ele não vai deixar de realizar um projeto que precisa ser realizado, mas quando nós falamos de lideranças e não de administradores, que administradores nós temos muitos no nosso país. O que falta no nosso país são lideranças que possam olhar para a população e falar: nós temos sim um projeto, nós temos sim uma linha que vocês podem confiar e nós vamos executar. E não é isso, Dani, que acontece. Então, já que essa foi uma perspectiva inocente, vamos para uma perspectiva mais maliciosa. Sim, então. A gente pode ter também, por outro lado, Capês, a seguinte situação. O Tarcísio tinha como bandeira a privatização do Porto de Santos, desde quando era ministro também. Sim. Este governo não quer a privatização, quer manter o Porto de Santos como algo estatal. E quando o governo vem e dá para o Republicanos, o partido do Tarcísio, o Porto, que está dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, isso pressiona imensamente a ideia da privatização. Porque o Tarcísio não vai poder dizer agora, vamos privatizar o Porto. Não concorda? Deixa eu só concluir. O Tarcísio agora, como é que ele vai falar? Vamos privatizar o Porto? Deixa concluir, vamos privatizar o Porto e vai esvaziar o ministério do partido dele? O Tarcísio vai querer esvaziar o ministério do partido dele agora, se for privatizar? Não, é que essa ainda é uma visão inocente, porque quem manda ao final vai ser o Lula e a sua cúpula, que não quer privatização, que não quer uma modernização do Estado. Sim, mas agora não quer com o Tarcísio numa situação incômoda. Mas, Dani, eu vou dar uma razão para o Nelson Kobayashi. E o Nicolini também vai falar, eu quero dar uma razão para o Nelson Kobayashi. Você entrega o Porto de Santos, que está dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, para os Republicanos, cujo principal representante é o governador Tarcísio de Freitas, defende a privatização.
Como é que o Republicanos que recebe um porto vai dizer eu sou contra a privatização? Vai haver uma pressão. Olha, tá ficando, olha, é uma música que diz, eu não lembro, tá todo mundo louco. Agora, tá todo mundo mas louco. tem a outra questão, mas tem também não é. Esse conjunto. Mas tem a outra questão, Capês, mas tem a outra questão, como é que um partido ou um deputado que defende privatização entra num governo Lula, sabe? São as mesmas questões que não fecham, não é? Mas, Dani, eu acho que essa é uma estratégia maquiavélica e genial do PT. Porque quanto mais ele oferece cargos e ministérios para os partidos antes opositores, mais esses partidos começam a bater cabeça entre si. Exato. E gerar divisão e até mesmo fuga de eleitores. Eu acho que essa é a grande visão que o PT tem, ou seja, quanto mais oferece, além de conseguir mais votos no Congresso, mais enfraquece os partidos. Planta uma sementinha de crise, né? Exatamente. Uma sementinha de Ele falou, crise. essa é a grande visão. Você falou grande divisão? É uma grande divisão. E gerando A visão ou a divisão? Também, Visão junto. que gera divisão. Bom, gente, o que eu tô falando é o seguinte, tá tendo muito acordo aí secretinho e o presidente Lula defendeu também voto secreto aí dos ministros do Supremo.